Nós recusamos o conceito de arco da governação como delimitando quem são os partidos representados na Assembleia da República que têm acesso e têm a legitimidade a partilhar responsabilidades governativas. Em democracia, quem decide, quem representa o povo é o povo e ninguém se pode substituir ao povo a excluir parte dos seus representantes das plenas responsabilidades. Claro, nós não excluiremos os partidos à nossa esquerda da responsabilidade que também têm de não serem só partidos de protesto, mas se fazerem parte também de serem partidos de solução para os problemas nacionais. Recados claramente. E a minha própria experiência em Lisboa ensinou-me a não ter excessivas ilusões. Já percebi que é mesmo mais cómodo estar do lado do protesto do que estar do lado da solução. Mas, meus amigos, o PS para vos ajudar a manterem-se na posição cómoda de ficarem só no protesto e não virem também trabalhar para a solução. É um desafio. Não posso deixar de sublinhar e de valorizar os contributos políticos que têm surgido na sociedade, seja sob a forma de movimentos, seja forma de partidos, como é o caso do LIVRE, que procura romper o bloqueio da incomunicabilidade à esquerda e acabar com este mito que tem prejudicado o desenvolvimento da democracia em Portugal, que é a incapacidade da esquerda ter um diálogo construtivo sobre as soluções para o país e só ser capaz de se entender a dizer não às soluções da direita para o país. E aqui está explicado como... De equívoco que não podemos também alimentar. O que é que os portugueses nos pedem e o que é que nós nos propomos aos portugueses? O que os portugueses nos pedem é algo muito claro. Que sejamos alternativa ao atual governo e às atuais políticas. O que é que nós propomos aos portugueses? Ser uma alternativa ao atual governo e às atuais políticas. E, portanto, não é possível ser alternativa às atuais políticas com quem quer precisamente prosseguir as atuais políticas. Aqui há... Que em democracia existam alternativas no campo democrático. O pior que pode acontecer a uma democracia é quando se gera um enorme empastelamento, quando existe um pântano no qual ninguém se diferencia. Um equívoco que também vejo muito na comunicação social. O problema não é um problema de nomes. O meu filho chama-se mesmo Pedro. É um nome que eu gosto. O meu problema não é de nome. Não é uma questão de ser Pedro ou de ser Rui, ser Francisco ou ser José. É uma questão de políticas. Para prosseguir esta política, não contam connosco e nós não contaremos para quem queira prosseguir esta política. Não é uma questão de figuras... Todos os dias há mais um exemplo de como aquilo que nos distingue desta direita não é só uma questão de estratégia económica, não é só uma questão de prioridades. Há cada vez maior fosso ideológico, cultural, eu diria até civilizacional, tal o radicalismo ideológico desta direita. E esses exemplos encontramos até em alguns aspectos que podem parecer a muitos pormenores, mas que são essenciais e marcam toda a diferença. Uma direita que entende que o valor de um filho no coeficiente familiar varia em função da natureza da família. Como se uma criança que tenha a felicidade de viver com pai e mãe valha mais que uma criança que vive com o pai ou com a mãe, ou porque faleceram, ou porque se divorciaram, seja uma criança de menor valor. Ora, está em causa é o apoio às crianças. Não é a ideia que cada um tem de família. E já vai longe o tempo em que o Estado se podia permitir impor uma ideia única de família, como a escolha e a constituição de família não fosse um ato de liberdade e de amor de cada um de nós, em que o Estado não se tem que intrometer. É isso, caras e camaradas, que nos distingue e não nos permite vacilar nessas diferenças. E temos
aquilo que nos é pedido é que não nos concentremos no jogo político. Aquilo que nos é pedido, aquilo que nós temos de fazer, aquilo que é a nossa responsabilidade de fazer, é nós estarmos atentos àquilo e dar resposta àquilo que são os problemas efetivos das portuguesas e dos portugueses. E os problemas dos portugueses e das portuguesas não são abstrações estatísticas, não são os jogos percentuais de que nos falava Matteo Renzi. Não, são histórias de vida concreta das pessoas e dos nossos agentes económicos. É dos empresários que, nesta época de crise, veem muitas vezes incumpridos os contratos e, depois de emitirem a fatura, esperam meses, aguardam anos pelo pagamento dessa fatura, mas que, entretanto, no limite de 90 dias, têm que adiantar por conta do devedor o IVA que o Estado lhe exige e que têm de pagar por conta do devedor. Histórias de vida dos inquilinos que veem passar o tempo, veem as rendas a subir e nunca mais veem a regulamentação do subsídio social de arrendamento que este Governo prometeu, que este Governo ainda não fez, e o tempo vai passando e a angústia vai aumentando, porque as pessoas percebem que o relógio está a contar e que um dia não vão ter dinheiro para pagar a renda da sua própria casa. São as histórias de vida das famílias que sonharam que as filhas e os filhos iam ter uma vida diferente daquela que eles tinham tido e que perceberam uma mensagem fundamental, que o que era fundamental para o futuro dos filhos era investir na sua qualificação e que fizeram todos os sacrifícios para que não ficassem no primeiro ciclo, para que chegassem ao secundário, para que pudessem ir para uma universidade, para que pudessem tirar um curso e que agora se veem amargados entre o desemprego ou a angústia de ter de partir, porque o Governo disse a essa geração foi que aqui não tem um futuro e que o seu futuro e o seu destino era emigrar. Histórias de vida das mulheres e dos homens da minha geração que estão a sofrer um brutal desemprego e um desemprego de longa duração. Aquele desemprego de longa duração que já os priva de terem direito a receber o subsídio de desemprego, que já os priva de receber o subsídio social de desemprego. São aqueles desempregados a quem o grupo parlamentar do PS propôs que fosse prorrogado o prazo para a concessão do subsídio social de desemprego, para que não fossem deixados ao Deus dará, sem nenhum apoio, e que a atual maioria ainda esta semana chumbou, porque prefere deixá-los ao Deus dará, a cumprir a obrigação solidária que todos temos numa sociedade que é uma sociedade decente. Histórias de vida das famílias que, não sendo arrendatárias, mas que tendo feito um esforço grande para, beneficiando de anos e anos a fio, em que a banca ofereceu crédito fácil, se empenharam a investir na compra de uma casa própria, um património que pudessem deixar para os seus filhos, e que a esta hora olham aflitos para o fim da cláusula de salvaguarda do aumento do IMI e fazem contas para saber se no próximo ano podem conseguir continuar a manter a casa, porque se vão ou não vão ter dinheiro para continuar a pagar o IMI. E esta semana, quando o grupo parlamentar do PS propôs a manutenção da cláusula de salvaguarda do IMI, a atual maioria chumbou a esta manutenção, lavando as mãos do sucesso e do destino destas famílias. De vida que nós temos de traduzir, como o grupo parlamentar tem feito, sob a forma de propostas. Temos de traduzir com uma interpelação que o grupo parlamentar fará na próxima semana na Assembleia da República sobre os temas da pobreza e da igualdade de oportunidades, para responder a uma situação dramática e crescente em Portugal, onde a pobreza vai aumentando e, em particular, a pobreza infantil e juvenil. E atingir os jovens e as crianças, que neste momento um terço da nossa população com menos de 18 anos está em risco de pobreza. E a pobreza na juventude não é só um drama de hoje, é um drama para amanhã, porque significa
gerar uma nova geração de ciclo de pobreza. Isso significa, sobretudo, cortar à raiz a oportunidade a uma criança, a um jovem, de, por razões económicas, não poder realizar plenamente o seu sonho, plenamente as suas capacidades, plenamente o seu potencial, em função do trabalho, do empenho e do esforço que faça na realização da sua vida. Isto é inaceitável numa sociedade que queremos decente e nós não nos conformamos, porque nós só queremos viver numa sociedade decente. Das mulheres vítimas de violência doméstica. E eu levante e em silêncio prestemos homenagem às 34 mulheres que entre janeiro deste ano e 30 de outubro foram assassinadas em situações de violência doméstica. E convido a Maria Céu Guerra a ler-nos aqui, para escutarmos em silêncio, o nome dessas 34 vítimas de uma chaga social absolutamente intolerável numa sociedade civilizada. Maria do Céu. E agora aqui um momento inesperado no Congresso, um momento de pausa e reflexão a pedido de António Costa. Ana Raquel Duarte, Maria Leonor Miranda, Lina Félix. Não escapou esta imagem, Maria do Céu Guerra, cumprimentada especialmente por Mário Soares. E é por isto que a política é necessária. Porque a vida são pessoas. E a política tem a ver com isso. Tem a ver com as pessoas. E tem a ver com a resolução dos problemas das pessoas. Nas suas preocupações, em perceber que aquilo que em primeiro lugar temos que pôr no centro das nossas preocupações, o valor mais importante que tem de guiar qualquer ação política é esse valor fundamental da dignidade da pessoa humana. A dignidade que o Papa Francisco ainda esta semana recordou ao Parlamento Europeu, que foi o valor sobre o qual a Europa reconstruiu-se depois do pós-guerra. A dignidade na vida, na sociedade, no trabalho, em todas as circunstâncias, porque é a dignidade da pessoa humana o valor principal, sagrado, sobre o qual temos que mover a nossa ação política. Já ontem tinha havido uma referência. Pior que o corte das pensões, pior que os cortes na saúde, na educação, pior do que isso tudo, o pior que esta direita nos legou foi o corte na esperança de cada português e da confiança no futuro em Portugal. Que temos que dar aos portugueses e a Portugal é a mensagem de que esta não é a primeira crise que o país enfrenta, nem é a primeira crise que o país tem de vencer. Amanhã, dia 1º de dezembro, nós comemoraremos a restauração da independência nacional. É um dia que já foi durante muito tempo de celebrar a restauração da independência. Mas as portuguesas e os portugueses não desistiram e amanhã celebrarão a independência de Portugal. A data primeira, sem a qual nenhuma outra data existiria. Faz parte, aliás, da agenda municipal de António... E é na evocação da nossa história, das forças que este povo sempre teve para enfrentar toda a adversidade, para ir conquistando, palmo a palmo, o território até ao Algarve, que teve a capacidade de se transcender e se projetar no mundo através desse gigantesco desconhecido que era o oceano, a capacidade que teve de regressar do seu passado colonial, a capacidade que teve de assalto pelos Pirineus ou, por outra forma, encontrar e buscar trabalho onde ele foi necessário, a capacidade que sempre teve de vencer as maiores adversidades, seja nas carpas do Douro para fazer a vinha, seja no trabalho árduo da jorna alentejana, seja nas fábricas, seja nos serviços, seja na universidade, seja na escola, seja em todo sítio. Os portugueses sempre foram capazes, os portugueses são capazes e é dos portugueses que nós acreditamos para devolver confiança a Portugal. Para essa mobilização a todos os setores da sociedade, àqueles que estão descrentes, àqueles que muitas vezes votaram neutros, naqueles que estão desiludidos e que nós temos que reacender a esperança, porque é com esperança que devolvemos a todos
confiança em Portugal, confiança em